Olá pessoal, um dos nossos objetivos com esse canal Africanidades Conectadas é dar visibilidade a uma produção acadêmica que traz a população negra ou afrodescendente como protagonistas da história, seja no período da colônia, do império, no pós-abolição, até os dias atuais. Muitas dessas pesquisas foram geradas na área das ciências humanas, história, antropologia, sociologia, geografia, educação, psicologia, também nas ciências exatas como matemática, química, arquitetura. Mas muitas dessas produções se encontram restritas nas bibliotecas, nas estantes das universidades, porque muitas delas foram frutos de produções acadêmicas, como trabalho de conclusão de curso, de graduação, dissertações de mestrados, tese de doutorado. Então a nossa finalidade com esse canal é trazer ao grande público essas pesquisas para mostrar o protagonismo da população negra na África e nas diásporas. E é óbvio que nós vamos incluir as nossas produções, as nossas modestas produções, também nesse rol de apresentações. Então, a partir de hoje, estaremos apresentando algumas das nossas produções que foram editadas em livros e outras compuseram capítulos de livros organizados. Outras ainda se tornaram comunicações orais em congressos, simpósios e encontros acadêmicos, e que muitas vezes o grande público não teve e não tem acesso. Então nós falaremos um pouco dessas produções na nossa trajetória de pesquisador e de militante do movimento social. Eu vou iniciar então com um artigo que eu escrevi num livro organizado por Luciano Góes, intitulado 130 anos de desilusão, a farsa abolicionista em perspectiva desde os olhares marginalizados. Então é essa obra aqui, né, que foi publicada pela editora De Plácido no ano de 2018. Essa editora é de Belo Horizonte. Então é uma coletânea de textos organizado, como eu disse anteriormente, pelo Luciano Góes. E a minha contribuição nesse trabalho se intitula Até onde a memória alcança? Lembranças e narrativas da escravidão, da abolição e do pós-abolição no Brasil. Então, neste artigo eu trago alguns depoimentos de descendentes de escravizados e ex-escravizados de Minas Gerais, de Santa Catarina, da Bahia e de Pernambuco, locais por onde eu transitei, morando, estudando, pesquisando, interagindo com essa temática. Então, nesse artigo eu começo falando das motivações que me levaram a escrever sobre a memória,
ou melhor, até onde a memória desses entrevistados alcançava. Às vésperas do aniversário de 90 anos de Dona Rosa Madalena da Silva, na cidade de Lavras, sul de Minas, entendemos que era um momento ímpar para revisitarmos a memória daquela senhora que nascera no dia 18 de junho de 1922, ano emblemático da história do Brasil. Emblemático porque comemorava o centenário da independência, comemorava a Semana da Arte Moderna e era a época também do movimento tenentista, entre outros. É óbvio que não queríamos saber sobre emancipação política ou arte, até porque partíamos do pressuposto que a memória, a partir da infância, tem os seus limites, como sugeriu Maurice Hobsbawm. E mais, partíamos do pressuposto que as datas, no caso específico, o aniversário de 90 anos, pudesse ser um momento de revisitarmos o passado de Dona Rosa Madalena a partir da adolescência, juventude e idade adulta. Aliás, após esse revisitar, resolvemos tirar das gavetas depoimentos outros que realizamos na década de 90 do século XX e que não haviam sido analisados na perspectiva da problemática da pós-abolição. É importante dizer que todos os depoimentos são de afrodescendentes acima de 70 anos, à época das entrevistas, residentes no estado de Minas, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco, em decorrência das nossas atividades nesses estados. Hoje, todos os que prestaram depoimentos estão falecidos. Posteriormente, ampliamos a pesquisa para o estado da Bahia e Pernambuco, tendo como escopo a trajetória da família Cazumbá. Por outro lado, a revisitação veio também em decorrência da efervescência de pesquisas do pós-abolição numa perspectiva sociocultural, que, em nossa opinião, tem os estudos do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense como um marco nessa perspectiva teórica e metodológica, e de nosso contato também com os trabalhos da Associação Nacional de História, Emancipação e Pós-Abolição. Esse é um grupo de pesquisa da Associação Nacional dos Profissionais de História. Nenhum dos entrevistados viveu o período da escravidão ou foi testemunha ocular do processo de abolição. Mas sendo todos eles da segunda ou terceira geração de egressos da escravidão e seus descendentes, tinham na memória lembrança das narrativas sobre esse período, conviveram com parentes e ou conhecidos que tinham ou tiveram experiência do pós-abolição para contar. As narrativas, segundo eles, eram casos ou causos do antigamente, que ouviram, sobretudo, no âmbito da família, na infância e na adolescência. Podemos falar então de uma tradição oral, conforme nos conta Rampatebá, acerca dos últimos momentos da escravidão, da abolição e do pós-abolição, no recorte temporal mencionado, ou seja, do final do século XIX até meados do século XX. As lembranças que os entrevistados têm das narrativas ouvidas remontam a esta época, podendo se estender um pouco mais, porque a gente sabe que a memória ela não é linear. Ao mesmo tempo que estão falando da década de 20,
no bojo das lembranças aparecem outros momentos anteriores ou posteriores. Nesse período, os entrevistados estavam com mais de 10 anos de idade quando ouviram as narrativas. Portanto, já haviam superado a primeira infância, considerando a primeira infância os primeiros 5 anos de vida. Já eram rapazes e moças e na verdade, eram crianças capazes de aprender a apreender a realidade à sua volta. Se bem que um dos entrevistados reconstituiu um evento catastrófico vivido aos 3 anos de idade, como se verá nessa reflexão, né? E aí, nessa narrativa, a partir dos 3 anos de idade, ele destaca o protagonismo de um ex-escravizado que, inclusive, o salvou da tragédia. As lembranças das narrativas e seus lugares. Fomos convidados para o aniversário de 90 anos de Dona Rosa. Resolvemos chegar mais cedo, com o intuito de conversar com ela sobre o passado. Afinal, não é todo dia que se celebram 90 anos. E pelo que sabíamos, não havia nenhum registro sobre a sua trajetória de vida. Era um bom momento. A data do aniversário, em nossa opinião, serviria como suporte para a memória, uma espécie de ponta de iceberg. Por debaixo dela poderiam estar ocultas muitas histórias. Então nós gostamos muito dessa expressão de que as datas são como ponta de iceberg. Elas apontam para alguma direção. Por debaixo daquelas pontas existem muitas outras realidades. Por isso que nós gostamos muito de utilizar das datas como referências, como ponta de icebergs. Com Dona Rosa Madalena da Silva, foram 2 entrevistas realizadas no dia 14 e no dia 15 de junho de 2012, na residência da entrevistada, na cidade de Lavras, Minas Gerais, como já mencionamos. Ambas as entrevistas mediadas por algumas fotografias que encontramos no seu, entre aspas, baú de lembranças. Entre as fotografias foram destacadas uma da sua mãe, Dona Maria Madalena de Jesus, e outro do tempo escolar. Ela estudou até o 3º ano primário numa escola anexa à Santa Casa, na cidade de São João del Rei, e as professoras eram as normalistas. Rosa Madalena da Silva, viúva, mãe de 11 filhos, filha única de Maria Madalena de Jesus e Pedro dos Anjos. A mãe era lavadeira de roupas, mas, assim como muitas outras mulheres afrodescendentes da sua época. Da família da sua mãe, lembrou-se do avô José Cândido da Silva, das 11 tias maternas e de um tio também materno. Quando do falecimento do avô, ela disse que tinha mais ou menos uns 22 anos e que lembrava que ele era vendedor de carvão, bem como os tios e tias maternas. Não conhecera Mariana Amália da Paixão, a avó materna. O avô, segundo ela,
falecera com aproximadamente 111 anos de idade no ano de 1944, quando Rosa Madalena tinha 22 anos. Se o raciocínio dela estiver correto, seu avô materno nasceu no ano de 1833, portanto, bem antes da lei do ventre livre e das demais leis abolicionistas. Pelo lado paterno, lembrou-se do avô Antônio dos Anjos e Graciosa Brígida de Jesus. Ela nos disse assim, abre aspas: a minha avó, quando morreu, eu já era moça. Ela contava muitos casos da escravidão. Ela foi escrava. Foi criada numa fazenda em São Gonçalo do Brumado, perto de São João del Rei. Eu conheci ela demais, Nossa Senhora. Ela contava muitos casos da escravidão. Precisa ver o que ela contava. Ela contava que havia sido separada de sua irmã e só voltaram a se encontrar 40 anos depois. Uma foi vendida para um lado, para uma fazenda, e a outra para outro lado, para outra fazenda. Ficaram um tempão separadas, uma sem saber da outra. Fecha aspas. Então, nesse depoimento, nós podemos notar a tragédia da escravidão ao separar famílias. No caso específico, separar irmãs de irmãos, ou irmã de irmãs. E também dá para a gente lembrar a condição dos trabalhadores no pós-abolição. Viver de diárias, vendendo carvão, vendendo lenha, numa condição instável, né? O pós-abolição não garantiu aos ex-escravizados um trabalho regular. Continuemos. Perguntada se os antepassados tinham terras, ela afirmou que o avô materno morava na localidade chamada Rio das Mortes. Tinha terras que recebera de um compadre. As terras que meu avô tinha no Rio das Mortes, disse ela, quando minhas tias vieram para São João del Rei, o pessoal tomou conta. Vieram para São João del Rei, meus parentes, e o pessoal tomou conta das terras. Tinha um terreno muito grande, um terrenão. Era do compadre do meu avô. Ele deu para a afilhada, que era minha tia. Indo para o Rio das Mortes, num local que chamava Atalho. Era lá que estavam as terras. Eu tenho vontade de ir lá. Então veja que depois de muitos anos, ela se lembra das terras que a tia recebeu e que foram abandonadas, tomadas, né? Aliás, uma realidade que nós encontramos em outros depoimentos. As perdas das pequenas propriedades compradas ou herdadas no pós-abolição. Teremos oportunidade de ouvir outros depoimentos, seja de Santa Catarina, seja de Pernambuco, da Bahia ou de outras regiões do país. As razões do abandono das terras não foram mencionadas pela entrevistada. Talvez fosse pela impossibilidade do cultivo das mesmas, uma vez que dos 12 filhos de José Cândido da Silva, com Maria Amália da Paixão, 11 eram mulheres.
Não que elas não fossem capazes do trabalho agrícola, mas esse trabalho era considerado o trabalho de homens. E mais, José Cândido já era viúvo quando faleceu. Dona Rosa disse que não chegou a conhecer a sua avó materna, Amália. Mas uma coisa é certa: ouvimos depoimento de outros afrodescendentes que narraram as perdas de terras com a morte dos antepassados na primeira metade do século XX. A perda das terras parece ter sido uma das características dos descendentes de escravizados e ex-escravizados no pós-abolição por diversas razões. Aqui temos o depoimento de Lucília Silva Conceição. Esse depoimento foi colhido num outro contexto em Itajaí, Santa Catarina. Abre aspas. Minha avó, Delfisa, tinha café. Ela tinha cafezal. Minha mãe foi criada na roça. Depois é que ela conheceu meu pai e veio para a cidade. Eles tinham terras, roças, tinham terras que não era fácil. Lá em Tijuca, lá nos Zimbros, venderam as terras ou trocaram por pouca coisa. Até um primo meu trocou as terras por uma Brasília velha. Brasília era uma marca de automóvel. Fecha aspas. Então vejam que a narrativa da Dona Rosa Madalena da Silva é corroborada pela narrativa de Dona Lucília. Uma falando sobre a realidade lá de Minas Gerais, de São João del Rei, e a outra falando da realidade da região de Tijuca, Zimbros, aqui na região de Santa Catarina, do litoral norte de Santa Catarina. Revisitar as memórias dos descendentes de escravizados e ex-escravizados implica necessariamente embolir com a questão agrária, problema não resolvido no Brasil em decorrência do processo da abolição da escravatura e da transição para a República. A propriedade da terra no Brasil nada tem de res pública, de coisa pública. Na verdade, é um tabu falar em reforma agrária nesse país. Mas uma das condições para a equidade está justamente na concentração das terras. Então, nós estamos, a partir da memória de afrodescendentes que viveram na segunda e terceira metade do pós-abolição, estamos ouvindo aquilo que eles ouviram dos seus antepassados, até onde a memória deles alcança. Então essa foi a nossa primeira parte dessa apresentação de nossas pesquisas acerca das memórias do pós-abolição.